Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando na nossa última semana, nosso Café e Paz. Eu sou o pastor Oldo Félix, última semana do mês de outubro, né? E não seria menor a chance e a oportunidade de vivermos coisas grandes com o Senhor. Então eu quero encerrar a minha palavra desse mês de outubro sobre família, um tema que é muito sempre palpitante para nós, pensarmos exatamente sobre as crises familiares. Vou colocar um cafezinho aqui e eu sei que sempre que a gente pensa em crise, problema, a gente acha que a nossa família está imune a isso. Não está, né? Todas as famílias vivem crises. Porém, quando nós cremos no Senhor, a crise pode se transformar numa possibilidade, né? Uma chance da gente crescer, da gente mudar. E é isso que eu quero pensar com você, porque nós entendemos que o Senhor Deus, ele está predisposto a abençoar aqueles que creem nele. E nós temos inúmeras histórias bíblicas que mostram isso, né? Aquela mulher do fluxo de sangue caminhou em direção a Jesus, ela acreditava que ela seria curada, e a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, ela foi curada mesmo, né? Então, se eu sei que eu vou viver algumas crises, algumas lutas, mas eu estou predisposto a crer no Senhor, confiando que Ele vai transformar essa maldição em bênção, eu posso, né, buscar isso no Senhor. Então eu quero ler com você, por fim, aqui na última semana, porções da Bíblia que mostra como a família pode vencer as crises familiares. Em primeiro lugar, buscando o Senhor. Não tem outra alternativa, porque no Salmo 127, né, nós lemos esse mês todo, diz que se o Senhor não edifica a casa, né, em vão trabalham aqueles que a edificam, né? E tem uma série de promessas de Deus a respeito de edificarmos a nossa casa junto com o Senhor. Então, a primeira coisa, uma família precisa para vencer as crises é, antes de tudo, buscar a Deus. Em primeiro lugar, você e eu estamos fazendo isso hoje. Na última semana, primeiro dia da semana de outubro, né, estamos buscando o Senhor antes de tudo. Busque o Senhor antes de começar o namoro, busque o Senhor antes de pegar um trabalho, busque o Senhor antes de fazer uma compra, né? Busque o Senhor antes de fazer uma viagem, busque o Senhor sempre, porque se você não vai com o Senhor, quem vai com você? Já parou para pensar nisso? Alguém no mundo espiritual sempre está predisposto a invadir quando o Senhor não está com você. É isso que a palavra está dizendo. Segundo lugar, como vencer as crises na família é recordando as promessas que Deus fez para nós, não é? Tem um texto que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Sofonias, né? Então, recorde sempre e enche a sua vida de versículos bíblicos, leia um salmo, Salmo 23, o Salmo 91, né? Vai trazendo para nós o respaldo de Deus pela sua promessa, né? E você só tem duas opções nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Se você pensar em coisas ruins, pensar no mal, pensar na dor, pensar na dificuldade, você vai viver delas. Mas você tem a segunda chance de pensar em coisas nobres, coisas boas, né? E por isso, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O que dá esperança é a promessa de Deus, que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Terceiro lugar, como a família pode vencer as suas crises familiares? Conservando o entusiasmo e a fé. Precisamos, né, gente, ser altruísta. O que é ser altruísta? É acreditar que sempre tudo vai ser bom para mim, para as outras pessoas, porque se você já vai angariar um trabalho, vai fazer qualquer coisa, você já sai desanimado, você já decretou que aquilo vai dar errado. Não é isso? Não é nem uma questão de sorte. É aquilo que você determina para você, né? Eu escolho entender que aquilo vai ser bom, vai dar sorte. Deus vai transformar essa maldição em bênção, como nós vimos semana passada, né? Deuteronômio 30:19 diz que nós precisamos escolher a bênção, escolher a bênção e não a maldição. Quarto lugar, como nós podemos vencer as crises na família? Adorando a Deus. Vou abrir o livro de Jó, capítulo 1, verso 6, que o texto mostra para a gente que, antes de tudo, Jó era um adorador.
e ele teve a sua família toda restituída depois de uma crise terrível, porque Jó era um adorador. Olha o texto, Jó, capítulo 1, verso 6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja, o diabo está rodando a terra, né? Isso é real, a Bíblia fala isso. Aí o Senhor diz para Satanás algumas coisas sobre Jó. Deus falando para o diabo sobre Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A família de Jó teve a sua família restituída porque ele era um homem adorador, né? Adore o Senhor antes de qualquer coisa. Sua semana está começando. E por fim, creia de todo o seu coração que o Senhor está na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, porque você buscou Ele. Então, o nosso Café e Paz, nesse episódio 42º, deixa para você, então, o entendimento de que precisamos entender que uma família só vence a crise orando constantemente, buscando o Senhor, recordando as promessas de Deus, conservando a nossa fé e o nosso entusiasmo, adorando a Deus. Que Deus te abençoe e te dê vitórias nesta semana, né? Expulse da sua vida todo sentimento contrário àquela que é a vontade de Deus para nós. Rejeite na sua vida toda mentira que chega no coração, porque tem dia, né, gente? E chega cada mentira, né? Que a gente não presta, que a gente não serve, que a gente não é capaz. Isso tudo é mentira do inferno. Ele trabalha aqui na mente. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra? Falamos semana passada, no texto sagrado diz: então creia no Senhor, que Deus te abençoe. Nós somos Café e Paz. Eu sou pastor Haroldo Félix. Nós somos Igreja Batista da Paz. A cidade é Campos dos Goitacazes. Procure estar conosco ali no bairro Parque Aurora, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 474. Os cultos é quarta-feira à noite e domingo, 10 da manhã e 19h30. Deus abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre a vida desse irmão e dessa irmã, quebra o jugo das trevas e não deixe que o inimigo se achegue à nossa família, contra a nossa casa. Nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.